Bom dia, minhas amadas irmãs, uma boa tarde, uma boa noite para todas, uma ótima semana, que todos venham ter uma ótima semana na presença do Senhor. Espero que todas estejam bem, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de João, um momentinho só aqui, minhas irmãs. João 10 e o verso 22, que nos diz assim: a festa da dedicação. E era em Jerusalém, e havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Arrodeava-no, pois, o judeu, e disseram-lhe: até quando terá a nossa alma suspensa? És tu o Cristo? E disse abertamente. Respondeu-lhe Jesus: e vos tenho dito, não credes as obras que eu faço em nome do meu Pai. Essa certifica de mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e ela me segue. E dou-lhe a vida eterna, e nunca há de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O meu Pai, que é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do meu Senhor. O Senhor que está falando para mim, para você, minhas amadas irmãs, porque aquele que é dele, ninguém não toca no Filho de Deus. Aqui os judeus perguntou até quando eles tinham a alma deles presa. Porque Jesus falava da palavra e eles não acreditavam na palavra de Jesus. Eles acreditavam nas tradição deles, do costume deles, nas coisas antigas, na maneira que eles queriam acreditar na palavra de Deus, do jeito deles. E Deus fazendo ali as obras dele, Jesus fazendo as obras dele ali, mostrando que era filho de Deus. Mesmo assim, eles não creram na palavra. Eles não acreditavam na palavra. E Jesus falou para aqueles fariseus ali que eles não creiam na palavra de Deus porque eles não eram a ovelha de Deus. Porque todo aquele que crê na palavra do nosso Deus, acredita na palavra, no que diz as Escrituras, é filho de Deus, como diz o próprio Jesus Cristo. Porque todo aquele que crê nas Escrituras não perecerá, mas viverá. Aleluia. Mas aqueles judeus, aqueles discípulos fariseus, aqueles anciãos, eles não acreditavam na palavra. Aleluia. Jesus dizia que era o Filho de Deus. Eles ficavam ali murmurando e não acreditavam, né? Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Arrodeava, pois, o judeu e disseram-lhe: até quando terá a nossa alma suspensa? Quer dizer, eles viviam suspenso, perguntando a Jesus quem era Jesus. Jesus dizia que era o Filho de Deus e eles não acreditavam, minhas amadas irmãs. Aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles judeus, aqueles homens da lei ali, eles não acreditavam na palavra de Jesus. Aleluia. E respondeu-lhe Jesus: tenho dito, não credes as obras que eu faço, em nome do meu Pai. Essas certifica de mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, nunca há de perecer. Ninguém arrebatará das minhas mãos. O meu Pai, que é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Então, eu entendo aqui uma palavra de Deus aqui, a palavra do Senhor Jesus, que aquele que está com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, aleluia,
Por mais que o maligno queira tentar tirar aquela pessoa das mãos de Deus, não consegue. Porque Deus não deixa, Jesus não deixa. Aquela pessoa às vezes se desvia do caminho ali por um tempo. Se desvia por um tempo. Mas vai chegar a hora que Deus, que Jesus vai trazer aquela pessoa de volta para os caminhos dele. Por quê, minhas amadas irmãs? Porque aquela criatura ali é de Deus. E aquele que é de Deus, que é de Jesus, Satanás não toca na vida dele. Porque aquela pessoa, aquela vida tem um dono. Nós temos um dono. E o dono da minha vida é Jesus. O dono da vida dessa pessoa que está mesmo tão desviada, mas tem um dono que é Jesus Cristo. É Jesus, minhas amadas irmãs. Então, a palavra de Deus, ela é muito séria para mim e para você. Quando a gente coloca a palavra do nosso Deus ali, aleluia, em prática, começamos a ler a palavra e ter um pouco de entendimento, que o nosso entendimento, que dá o entendimento para a gente entender a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Se é um Espírito Santo de Deus, ninguém entende nada da palavra de Deus. Mas quando ele abre o nosso entendimento para a gente entender ali a palavra dele, da maneira que ele quer, como ele quer que a gente entenda, minhas amadas irmãs. Aleluia. A palavra de Deus, ela fica mais esclarecida para mim e para você. Porque aquele que é de Deus, por mais, como eu falei há pouco, por mais que essa pessoa esteja desviada do caminho, vai chegar uma hora que essa pessoa vai voltar para os caminhos do Senhor. Porque a palavra de Deus diz a mim e a você, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence, que trabalha no coração da pessoa, do ser humano, para que o ser humano se arrependa dos pecados e volte para o caminho do Senhor. Aleluia. Aqui esses judeus, esses escribas fariseus, minhas amadas irmãs, eles não queriam. Eles se achavam que era muito sábio. Eles se achavam que já sabia de tudo. Era o conhecedor da palavra. E no fundo, não era conhecedor de nada. Jesus falando com eles e eles não acreditavam na palavra de Deus. Olha que coisa séria. Muitas vezes Jesus fala comigo e com você e a gente não entende. Estamos sem entender que Jesus está falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui esses fariseus aqui, esses judeus, eles ficavam o tempo todo ali querendo uma explicação de Jesus. Jesus falando que era filho de Deus e eles não acreditavam. O tempo todo duvidando. Quem é Jesus? Aleluia. E Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar, aquele que veio ao mundo para libertar, aquele que veio ao mundo para que tenhamos vida e a temos com abundância. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você, minhas amadas irmãs, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nosso Jesus, ele é a vida eterna. Ele é a própria vida. Tudo que eu e você temos que fazer é acreditar na palavra. As promessas de Jesus, muitas vezes um vaso fala das promessas dele para mim e para você. Se vem da parte do Senhor, temos que esperar e crer que ela vai se cumprir na nossa vida. Não duvidar da palavra do nosso Deus. Porque de Deus ninguém se duvida. Louvado seja o nome do Senhor. E esses escribas, esses fariseus, duvidavam de Jesus. Eles perguntavam, quem tu és? Para dizer que tu és filho de Deus. O próprio Filho de Deus falando para eles e eles não acreditavam. Não acredita. Como hoje, muitas vezes, tanto eu como você, falamos de Deus para uma pessoa, às vezes dentro da nossa própria família, e eles não acreditam, não querem saber, não querem ouvir a palavra do Senhor. Porque isso é muito, como é que se diz, minhas amadas irmãs? Isso é muito, hoje em dia é muito claro isso. Falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa não acreditar.
Falar que Jesus está voltando e a pessoa não acredita. Às vezes dentro da nossa própria casa, nós falamos para ali de Jesus, Jesus está voltando, que a pessoa se converta, que as pessoas melhores, que nós temos que melhorar todos os dias. Quando eu falo da palavra, quando eu estou falando para mim mesmo também, eu recebo para mim, porque eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra todos os dias. Eu aprendo com a palavra, porque é Ele que me ensina, é o Espírito Santo que nos ensina, minhas amadas irmãs. Porque nós não somos nada sem Jesus. Nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo, porque sem Ele nada acontece na nossa vida. Porque é Deus que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra na nossa vida. E aqui esses homens ali duvidando. E Jesus disse, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como vos tenho dito. Aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e ela me segue. Então, aquele que é de Deus, conhece a palavra, segue Jesus, dá ouvido à palavra. Quando nós ouvimos a palavra e ela vem para o nosso coração, aleluia. Quando nós ouvimos a palavra no ouvido e sai no outro, ali as pessoas acham bonito, é uma coisa que acha bonito, que admira. Mas aquela palavra, minhas amadas irmãs, ela não fica ali concretada no coração. Ela não faz efeito na vida daquela pessoa. Por quê? Porque a palavra não desceu para o coração. A palavra ficou somente no ouvir. No ouvir. No ouvir. E quando fica só no ouvir, ouviu, passou, acabou-se. Ela não dá fruto. A palavra de Deus tem lá no livro de Mateus, que o semeador saiu semeando, aleluia, saiu falando da palavra. A palavra caiu numa terra, a terra secou. Outra caiu nos espinhos, os espinhos também secou, sufocou. E a terra por quê? Porque a terra não era boa. Quem é a terra? A terra é o nosso coração. A terra é o nosso coração. Quando nós damos ouvido à santa palavra, aleluia, porque a palavra de Deus ela é santa, louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra fica dentro do nosso coração, nós procuramos ali querer aprender, querer saber quem é Jesus. Então esta palavra vai fazer efeito na nossa vida. Esta palavra, minhas amadas irmãs, vai fazer efeito dentro da nossa casa. Porque lá se eu não me engano, lá no livro dos Salmos, está lá escrito, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, que é a palavra de Deus. Então é a palavra. É a palavra que vai mudar a minha vida. É a palavra que vai fazer o efeito na minha vida. Quando eu aceito esta palavra de todo o meu coração, que eu não venha ser como esse judeu, que eu não venha ser como esses escribas, como os fariseus. Nem eu, nem você, minhas amadas irmãs. Mas vamos ser, aleluia, como Maria. Maria, ela escolheu a melhor parte. Jesus chegou na casa de Maria e de Marta e de Lázaro ali, naquela família, que a palavra de Deus diz que Jesus amava muito Marta e Maria e Lázaro. Aleluia. E Maria escolheu a boa parte. Maria sentou-se aos pés de Jesus e foi ouvir a palavra. Aleluia. Então que nós viemos ser como Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a palavra de Deus ela venha brotar dentro do nosso coração. Para que a palavra do Senhor venha fazer efeito na nossa vida. Para que a minha vida e a sua vida venha mudar. Porque só muda quando a palavra começa a fazer efeito no nosso coração. Quando a raiva sai do coração. Quando o ódio sai do coração. E quem faz essa mudança é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos muda, que nos molda. Que faz a diferença na minha e na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E esses homens aqui, eles não acreditaram em Jesus. Eles não confiaram na palavra. E eu digo a você, minhas amadas irmãs, creia na palavra.
Confie na palavra, porque é ela que faz a diferença na minha e na tua vida. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva. Ela é o Deus de perto, o Deus de longe. Aleluia. Onde você tiver, mudar seu joelho do chão, dobrar seu joelho para orar, para pedir socorro a Jesus, ele chega com a providência, porque ele é Deus. Ele é o Deus de providência. Ele é o Deus do socorro. Ele é o Deus que na hora que a gente mais precisando, ele está ali presente para nos socorrer, para nos abraçar, para nos dizer, não temas, tenha calma que eu estou contigo. Esse é o meu Jesus, é o seu Jesus. Por mais que às vezes nós ficamos tenebrosos, um pouco com medo, porque somos falhos, somos seres humanos, mas não paramos de acreditar, de confiar em Deus, que na hora certa, no momento certo, aleluia, ele chega com a providência dele. A misericórdia de Deus nos alcança todos os dias, nos renova cada manhã. E é ele que faz a diferença na minha e na tua vida. Que eu e nem você viemos ser como esses fariseus, como esses judeus, mas viemos ser como Maria, que damos ouvido à palavra, amamos acima de tudo a palavra, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Amém, minhas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração, que esta palavra venha fazer efeito na sua vida, dentro da sua casa e na sua família. Que você venha ter uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Fica com Deus, que Jesus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.